Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Eu e minha casa. Vai chegar na tua casa, mas a gente vai depender do seu relacionamento. Aleluia. A tua família.
Senhor, que não venha ser uma noite qualquer, mas venha ser uma noite em nossas vidas, Pai. E sim, nessa noite o Senhor venha falando aos nossos corações, Pai. Venha capacitando, Senhor, venha nos conduzindo, Pai. Ah, Espírito Santo, é tão bom ter a tua presença, é tão bom se sentir amado, Pai. Ah, Espírito Santo, que aquilo que eu sinto, aquele sacrifício que eu possa sentir também, posso sentir abraçados por ti, pela tua graça. Pai, em Jesus, e louvo mais uma vez, e eu te ajudo.
abrir suas Bíblias ali, Josué 24, 27. Amém, igreja? E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, né? Maravilha de Deus, hoje nós estamos todos reunidos aqui hoje, sendo um culto da família, irmão. Que Deus venha falar com cada um de nós nesta noite, porque nós venhamos orar para a nossa família conforme a palavra do Senhor fala, né? Que nós temos que as mulheres se submissam aos maridos e os maridos amar as suas mulheres, né? E amar os seus filhos e ensinar o caminho que deve seguir. E graças a Deus que nós podemos estar fazendo isso, né, irmão? Fazendo a obra do Senhor. Oramos então, irmão. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Mais uma vez, meu Deus, aqui na tua presença, debaixo da tua graça, Senhor, debaixo da tua unção, Pai, debaixo da tua autoridade, Pai, fazendo o teu querer e a tua vontade. Vem, Senhor Jesus, querido, entrar com providência sobre a vida de cada um dos teus servos. Vai abençoando, Senhor Jesus, querido, cada família que adentrou nesse lugar nesta noite. Venha com providência, Senhor, sobre aqueles que estão se encontrando com enfermidade, Pai, com dificuldade, Pai. Vai fazendo, Senhor, o teu querer. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Fica conosco na continuação desse culto, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, eu sou da Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Comparecendo, irmãos, adorando ao Senhor, que bom que você veio nessa noite para juntos adorarmos o precioso nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos com a harpa cristã, livro de número 242, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor é maravilhoso, aleluia. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. De prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar.
nós estaremos no céu com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, aleluia, já queríamos aqui passar alguns avisos concernente ao obra do Senhor, né? Aleluia. Terça-feira nós temos aí círculo de oração masculino e feminino, né, irmãos, a partir das 19h30, né? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos têm ali a salinha, as irmãs aqui na congregação, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira nós temos aí a Noite da Esperança. Quinta-feira temos escola bíblica a partir das 19h30. Venha buscar do Senhor, aleluia, uma palavra do teu coração, irmãos. Aleluia, Deus tem com certeza uma palavra do coração. Venha buscar conhecimento, venha aprender a palavra do Senhor a partir das 19h30, quinta-feira. Quinta-feira tem os encontros, né, irmãos, ali, dos adolescentes também, dos jovens, todo o movimento em Forçatinho. E no domingo, irmãos, nós temos aí o culto da família, com a participação das Filhas da Graça, né? Então as irmãs que estarão aí dirigindo aí o culto aí no domingo, né? Aleluia, glória a Deus. Então as irmãs aí, né, vão estar aí na terça-feira provavelmente já ensaiando o louvor, né? As irmãs aí fazem um esforço para estar todos aí ensaiando para domingo ao culto das irmãs aí, né, na congregação. Amém? E no sábado, aleluia, no sábado nós tínhamos o domingo, é o domingo da família, né? Lá no CTM Vida. Só que nós temos que pagar uma dívida também com o nosso pastor Carlos, que ele, quando nós tivemos congresso de missão aqui, né? Ele veio com uma caravana grande aqui, os irmãos que estavam aqui viram, né? Ele veio com umas 30 pessoas, nós ficamos em dívida. E sábado, né, ele tem o congresso deles lá, no dia 25, e a gente vai estar cooperando lá com eles. Os irmãos que puderem também estar cooperando, né, fale conosco, que a gente vai poder ver se podemos se auxiliar aí nas caronas, para a gente poder estar indo lá, e ajudar também o pastor Carlos, que é lá na Itopava Central, já é lá no Bethesda, é lá no final, na rua Gustavo Zimmermann, né, irmãos? É lá, bem longinho, então, 38 quilômetros mais ou menos, né, quase 40. Então, vamos estar lá, os irmãos que quiserem estar indo lá também junto, e não tem como ir, de questão de carona, os irmãos entram em contato, a gente está se adaptando aí para poder ajudar também os irmãos que querem ir. Amém? Glória a Deus. Então, esses os avisos, irmãos, concernente à obra do Senhor. Aleluia. Queria passar aqui os irmãos que estão nos visitando nessa noite, né? Foram convidados para estar ali ajudando, junto ali na salinha, ali ministrando para as crianças nessa noite, né? A irmã pastora Tainá, segunda pastora do Rio, e também a irmã Samara, Deus abençoe a irmã, ele veio no nosso meio. Nós fomos convidados para estar ali auxiliando ali também com as crianças ali. Deus abençoe, amém? Um ministério muito lindo aí, eu sei para vocês também, então, muito obrigado. Deus abençoe. Temos ali também, né? Temos ali os filhos da irmã Jorceli, né? Então, Gabriel, Carol, essa esposa. Está ali também a irmã Silene, o Israel também, né? Deus abençoe. Junto também com a Ana, com a Helena e eu esqueci o nome do menino também. Mas glória a Deus, que bom que vocês vieram nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Isaac, ou glória. Amém? Eu acho que são esses irmãos que estão nos visitando essa noite. Amém? Aleluia. Vamos colocar em pé então, irmãos. Aleluia. Vamos cumprimentar os seus outros. Você vai sair do teu lugar, você vai profetizar no teu irmão e vai dizer para ele que bom que você veio. Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite. Aleluia, então profetiza. Aleluia. Dê glória a Deus, dê um abraço, dê um sorriso para o teu irmão. Deixa Deus te usar nessa noite. Amém, meus irmãos?
do Senhor. Amém, irmãos? Podem tomar assento adorando ao Senhor. Vamos já ouvir aqui a irmã Fran adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Você também vai adorando, vai glorificando que Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Deus quer falar contigo através dos louvores também. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Ele é o ar que eu respiro, é a água que mata a sede. Quando estou cansado, eu sei, Ele é a minha rede. Ele é a luz do meu caminho, o sol mais quente sempre a brilhar. Ao seu lado não corro perigo, posso confiar. Ele é Jesus, o meu melhor amigo. Minha canção, Ele é o meu sorriso. É simplesmente tudo. É a razão de tudo. A esperança que me faz viver. Ele é a força que me faz vencer. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. Tenho certeza que eu não consigo escapar de minha mente em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que eu preciso. Ele é Jesus, o meu melhor amigo. Minha canção, Ele é o meu sorriso. É simplesmente tudo. É a razão de tudo. A esperança que me faz viver. Ele é a força que me faz vencer. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura em minha mão. Hoje eu tenho certeza que eu não consigo escapar de minha mente em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é e se acaso eu cair, segura em minha mão. Hoje eu tenho certeza que eu não consigo escapar de minha mente em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que eu preciso. Senhor, aleluia. Jesus, irmãos, Ele é a solução em qualquer circunstância, aleluia. Glória seja o nome do Senhor, amém? Queria convidar aqui também, aleluia, já o irmão Misael vai ser uma breve palavra aqui para a congregação, amém? Tem a oportunidade de estar falando algo da parte de Deus também, amém? Sobre a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido
convido a igreja para abrir as vossas Bíblias em Isaías. Eu chego aqui, o pastor discípulo faz uma palavra para nós. E mais interessante que Deus já tem colocado a palavra em nosso coração. Irmãos, se encontra em Isaías 41, 13. Todos acharam? Amém? A palavra que Deus colocou inicialmente no meu coração seria a palavra de Isaías 41, 13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Eu vou ler novamente, porque eu vi que eu li um pouco meio, minha visão não ajudou muito, irmãos. Vou ler com mais. Lendo novamente: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Melhor a leitura aqui, né? Eu não peguei o óculos e a gente tem um pouco de dificuldade para ler. Irmãos, quando eu leio esse versículo, Deus coloca no meu coração uma parte que passou na Bíblia, que todos nós conhecemos, de Gideão. Nós lemos essa palavra: eu te tomo pela mão e te ajudo, te tomo pela mão direita. De Deus falar ali para Isaías, e a Bíblia tem diversas vezes que a Bíblia fala: te esforça, eu te ajudo. Mas há momentos que nos nossos dias parece que essa palavra que está na Bíblia parece estar tão distante de nós. Há momentos que, situações que nós nos encontramos, parece que nós não lembramos desses versículos que está escrito na Bíblia. Mas essa palavra, ela serve para até nos nossos dias, meus irmãos. Porque a própria Bíblia nos diz que a palavra ela é viva e ela se renova. E aí, confesso para os irmãos que depois de tirar um bom soninho hoje à tarde, merecido por bastante trabalho, eu disse: Deus, e agora? Eu preciso de uma palavra. Aí Deus me dirige a palavra lá em Juízes 6 e 14. Quem quiser abrir lá em Juízes 6 e 14, fica à vontade. Quem quiser, não tem problema. A palavra de Deus diz assim para Gideão: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui Deus, mais uma vez, agora para Gideão, dizendo: Gideão, eu estou te mandando. Gideão, faça. Eu quero dizer para você nessa noite que não olhe para os desafios que está em tua volta. Vamos lá, eu não tenho muito tempo, eu vou fazer você pensar. Imagine você um dia tendo que decidir por alguma profissão na sua vida. Raciocina comigo. E ainda você, quando jovem ou adolescente, viu o tamanho do desafio que seria para você concluir algo na tua vida. Eu lembro que quando eu decidi a ser metalúrgico, eu não conhecia a CLC e para mim era um outro mundo. Para quem conhecia só com mar de maçã, se deparar diante de uma máquina complexa como aquela lá em 2001 era muito difícil. Quem sabe você nesse momento olha para as dificuldades da tua vida e acha difícil também no teu âmbito espiritual, os teus desafios espirituais da tua vida. Mas lembre que Deus te deu capacidade para você se formar e ser quem você é até hoje. O nome Israel hoje está te mostrando para você que se você tem uma formação intelectual, tem capacidade de tomar decisões na tua vida importante, é porque Deus tem sido bom e gracioso para a tua vida. Eu quero que você enxergue isso como graça de Deus para a tua vida. Mas quando você olhar para o lado da tua vida espiritual,
espiritual, que tu vê os mesmos desafios, lembra que se você foi corajoso para estudar, para compreender, para entender, você também é corajoso para vencer o mal que está em tua volta. Entenda que é só mais um desafio. Entenda que é só mais um desafio. Nós cristãos nascemos para vivermos em desafios constantes, meus irmãos. Nós crescemos até aos poucos, como criança que cresce no dia a dia e se torna adulto, como uma pessoa que começa estudando e se forma em alguma área e depois se torna doutorado em algum assunto. Leva um tempo. E na fé não é diferente, irmão. Mas quando eu olho para essa palavra, Deus me leva a eu ir lá em Juízes. Deixa eu só me achar aqui no que está escrito aqui. Onde a Bíblia fala que, olha só como é interessante. Juízes 7. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Deus diz para Gideão assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie. Olha só, irmãos, como é interessante. Contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aqui quando Deus mostra para Gideão assim: Gideão, tu tem uma quantia de pessoas razoável, mas para que você não se glorie, que a glória não seja para Israel, eu vou tirar isso tudo aqui, para vocês verem que eu sou Deus na tua vida. Mas mais abaixo, no versículo 2, a palavra diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo, perdão, aqui é o 3, e agora pois apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do aposento das montanhas de Gileade. Enfim, eu vou explicar para os irmãos para ser mais rápido. Quando Deus decide dizer para Gideão que ia tirar esse povo para não lutar com os midianitas, eu quero dizer para você que Deus não se agrada com medrosos. Está ali, como nós lemos, Deus não se agrada com medrosos. Então eu quero te explicar uma coisa: se você chegou até onde você chegou, olha para mim, é porque você não é medroso. Como assim, irmão Israel? Primeiro, você não foi medroso da vida. Você desde cedo encarou a vida com a dificuldade que ela é e com a realidade que ela existe. E você olhou para a vida e disse: eu vou ser alguém, eu vou lutar por algum propósito na minha vida. Amém? Quem pode dizer um amém aí? Você foi um vencedor. Eu estou falando isso para que você entenda que Deus tem dentro da palavra para nos ensinar muito, irmãos. Agora, quando nós olhamos para a sociedade, olha como está falando com você, e nós vemos pessoas que não quiseram nada com nada. Muitos tiveram privilégio, muitos não tiveram privilégio, mas muito Deus agraciou. Nasceu em lares privilegiados, nasceu em condições que podiam ir muito bem, mas por falta de sabedoria e conhecimento não deram o devido valor o qual Deus colocou na sua mão. Amém? Por isso que hoje nós vivemos uma sociedade de diferentes problemas, com diferentes dificuldades, mas no meio dessa dificuldade tem você. Tem você. Diga para o teu irmão: você está aqui para fazer a diferença. Olha para o teu irmão e diga: você está aqui pela glória de Deus para fazer a diferença. Para que aquele que está ainda cabisbaixo, sem entender o propósito da vida, olhe para você e diga: ainda tem jeito, porque fulano conseguiu superar. Jesus era a vida dele, Deus e a graça de Deus era a vida dele. Eu quero chamar um ponto para vocês nesse pedaço que a Bíblia diz que Deus manda tirar dos povos. Aí, quando Deus diz para ele fazer um teste da água para beber, e eu tenho que ser rápido aqui, irmãos, é interessante eu falar isso. Nós somos escolhidos. Pense bem, esses soldados
indivíduos que estavam com Gideão eram todas pessoas que estavam aptas a lutar, eram homens. Eu quero chamar a atenção que aqui todos nós somos aptos a lutar, mas na caminhada da vida, a própria Bíblia nos vai ensinar que alguns bebiam água dessa maneira, outros se prostravam e bebiam água logo na fonte. Água faz bem, não faz? Água é vida, é necessário. Eu quero dizer para você que você pode beber água, pode beber da água à vontade. A palavra é água, Jesus é vida, mas não se distraia. Não se distraia, meus irmãos, porque a partir do momento que você se distrai, você passa a ser reprovado por Deus. Está na palavra. Esses homens foram reprovados por Deus, e Deus disse para Gideões: você vai só com os 300, porque os 300 foram aprovados, mas os restantes foram reprovados por quê? Não estavam vigilantes. Então você hoje é um vencedor. A palavra de Deus é na tua vida, o conhecimento de Deus é com você, mas seja vigilante o tempo todo em tudo que você faz. E eu estava logo ali meditando: Deus, e agora, Senhor? O que eu vou colocar? O que tu tens demais? Olha só, que tudo que você faça seja para a honra e glória de Deus. Rumo ao propósito. Quem sabe você ainda nem concluiu tua faculdade, quem sabe você ainda nem viu tua empresa chegar em algum resultado. Eu não quero aqui falar só de bens materiais, mas quem sabe na tua vida espiritual você ainda nem viu ainda resultado. Na tua casa você não viu o resultado, ainda você não viu, mas vai rumo ao propósito, meu irmão. Vai rumo ao propósito, minha irmã, que Deus tem para a tua vida. Eu quero também te dizer algo que eu anotei ainda sentado ali, ó. O crente, o cristão que entende o propósito de Deus, não se distrai com coisas fúteis dessa vida. É interessante que você estude, trabalhe, lute, conquiste, mas não durma espiritualmente. Não se distraia, porque o diabo, ele não dorme e ele não se distrai. O diabo não brinca de ser diabo. Então ande vigilando o tempo todo, para que na tua vida, na tua casa, na tua família, a honra e a glória de Deus seja estabelecida, e que você possa ser uma pessoa no qual Deus tenha prazer de olhar e dizer: esse meu filho, eu posso confiar em grandes batalhas, como Deus confiou em Gideão. Eu quero dizer para você, para te motivar a tua fé, você não veio até aqui só por vir, meu irmão. Você não tem aí 15 anos de fé, 5 anos de fé, 2 anos de fé, só para você ter uma experiência. Não, não é você ter uma experiência, não, é para você continuar firme no propósito de Deus. Essas minhas palavras, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Palavra vinda dos céus, das nossas vidas nessa noite. Vou convidar aqui a irmã Maricelma também, estará adorando ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos vão adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu não posso viver sem tua misericórdia.
Reconheço que não mereço nenhum segundo da tua benção, mas olhei só você veio da vida pro meu coração. Louvarei, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, irmãos, então nós vamos estar convidando as crianças, né, para estar indo ali para a salinha, para ter o cultinho deles ali, da maneira que eles compreendem bem ali, uma maneira que eles, um vocabulário que eles compreendam melhor, né, irmãos? Aleluia. Eu queria pedir para o obreiro estar ali impondo as mãos sobre as crianças, nós vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Estenda essa mão para cá, irmãos. Vamos estar abençoando aqui as crianças. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos diante de Ti, apresentando agora os pequeninos, a Tua casa, Senhor. Aleluia. Trabalha, Pai, no coraçãozinho deles, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, fazer morada no coração de cada um deles, Senhor. E quando eles crescerem, não venham esquecer daquilo que eles aprenderam de Ti, Senhor. Usa Tuas filhas nas Tuas mãos, com graça, com poder, com ousadia. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Devagarzinho, não sai correndo. Vamos bem devagarinho, né, as crianças. Nesse momento eu já queria convidar a irmã Marceli, aleluia, que estará adorando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E os irmãos estarão ofertando nessa noite. Você que trouxe a oferta, pegue na nossa oferta. Você, aleluia, que não trouxe, quiser fazer pelo Pix, também tem o Pix, só manda o comprovante para nós, para poder ressarcir lá na sede. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vem cá, irmão, você vem orar então, aqui fazer essa oração. Aleluia. E, aleluia, o melhor seria orando o nome do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia, vamos orar, irmãos, para que Deus venha aumentar cada vez mais o celeiro de cada um, né? Deus abençoe. Aleluia, Senhor Jesus, maravilhoso Pai, Deus, aqui, Pai, estamos na Tua presença, Pai, para dar, Senhor Jesus Cristo, o melhor de nós para Ti, Pai, para ofertar na Tua casa, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um, Senhor Jesus Cristo, que vai estar, Senhor, abençoando, Senhor Jesus Cristo, a Tua obra. Pai, aqueles, Pai, que não tem nesse momento, Senhor, abençoa da mesma forma, Senhor, e o Pai abrindo a janela do céu, a porta do céu, que nos próximos cultos, Pai, temos certeza que vão estar contribuindo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, que nós temos, que nos abençoado, nos dado, Senhor, e tem derramado sobre nossas vidas, Pai, que não tem nos deixado faltar nada sobre a nossa casa, sobre a nossa mesa, Pai. Tudo isso nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, aleluia. Estou muito feliz por hoje meus filhos estarem na casa do Senhor. Amém. Que o Senhor tenha uma bênção especial para vocês nesta noite. As minhas noras também. Glórias a Deus. Aleluia. Adore o Senhor nesta noite. Deus tremendo que está em cima no céu, é o Santo verdadeiro,
tua vida, com certeza irá mudar. Ele se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o peixe dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele que se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, O inferno treme quando ele fala. esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Perda tuas mãos, eu adoro nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Perda tuas mãos, eu adoro nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria nessa noite, antes de entrar na mensagem dessa noite, queria que os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos estar fazendo uma oração de intercessão ali pela irmã Salvelina. Aleluia. É uma oração de urgência e nós precisamos. Temos mais alguns irmãos também que precisam de urgência. A irmã Santa, tem vários irmãos que precisam ali de um socorro muito rápido do Senhor. Aleluia. E nós vamos interceder nesse momento. Os salvelinos, os irmãos estão vendo que nos últimos cultos ela não está podendo estar vindo, não está se sentindo bem de saúde. Alguns irmãos já sabem mais ou menos qual que é o assunto. Então, mas ela está ainda sendo diagnosticada, provavelmente seja câncer, mas não sabe se é maligno ou benigno ainda, só eles vão fazer, né, irmão? Mas nós cremos na mão do Senhor ali sobre a vida da irmã Salvelina. Deus já deu tanta vitória para ela, tantos momentos, e quando a igreja dobra os joelhos, clama ao Senhor, eu creio no milagre. Aleluia. Então, nessa noite, nós vamos levantar um clamor. Nessa oração é uma guerra espiritual. Você fecha o olho, clame ao Senhor, crendo que o Senhor vai agir em favor desses irmãos. Aleluia. Feche teus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus agora, aleluia, Senhor, nós entramos nesse momento de intercessão, nessa guerra espiritual, Senhor.
E agora, Senhor, oramos, intercedemos, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, que estão ali, Senhor, sendo acometidos por enfermidades, Senhor, que segundo a medicina, Senhor, aleluia, não tem uma solução, Senhor, certa para esse problema, mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, os advogados dos advogados. Visita agora, Senhor, os teus filhos. Visita agora uma Salvelina ali, Senhor, no seu lar agora. Vai tocando no seu corpo físico, Senhor. Toda enfermidade, aleluia, vai bater e retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós cremos no sobrenatural. Em o nome de Jesus agora nós oramos, crendo em Água Santa também. Visita tua filha, aleluia, visita alguns irmãos aqui, que nós temos os nomes em mente, mas nós não vamos falar agora, porque sabemos, aleluia, que o Senhor está visitando agora esses irmãos. Visita, Senhor, aleluia, liberta, Senhor, dessa opressão, em o nome de Jesus. Vai, Senhor, tirando toda a rancor e a amargura do coração, vai limpando, aleluia, vai, Senhor, escrevendo uma nova história. E nós cremos, ó Pai, intercedemos agora, em o nome de Jesus, Senhor, crendo no sobrenatural. E aleluia. Salmo muito conhecido, Salmo de número 128. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo de número 128, que é, aleluia, entre muitos considerado como o Salmo da família. Aleluia, aproveitando que hoje também é o culto da família, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos estar, aleluia, estar aqui falando, fazendo leitura e falando um pouco, aleluia, aleluia, sobre essa palavra. Salmo de número 128, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento. Aleluia. Todos, irmãos, sem exceção, desejam ter um lar feliz, uma família feliz, estruturada e abençoada. Todos nós desejamos. Muitos buscam fórmulas, né? Conselho, estratégia para obter tudo isso que nós falamos aqui sobre felicidade, ter a família estruturada e ser uma família abençoada. Todos nós buscamos isso, mas o Salmo 128 revela que o segredo da família, da felicidade familiar, começa com a vida de temor ao Senhor. Lá no versículo 4 diz assim: eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Essa minha tradução é uma tradução um pouco diferente, mas você está entendendo aquilo que o Senhor está falando. A bênção, irmão, do Senhor, para aquele que teme ao Senhor, não é fruto do acaso, ela é consequência do teu relacionamento com Deus. Aleluia. A bênção vai chegar na tua casa, mas isso vai depender do teu relacionamento
relacionamento com o Senhor. Aleluia. A tua família, quando ela é estruturada na presença do Senhor, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Nenhuma família é 100%, vamos dizer assim, que nunca teve discórdia, discussão. Todas as famílias têm, todos os casais têm. Só que tem que ter uma harmonia. Nós temos que olhar o que a palavra diz para nós entrarmos num acordo mediante a palavra. E quando nós estamos estruturados na palavra, no Senhor, aí nós entendemos o que o Senhor quer para a nossa vida, e nós entendemos. E às vezes evitamos de entrar em alguns atritos, porque sabemos que não agrada ao Senhor. Aleluia. A cantorização do Salmo 128, ela é parte dos cânticos de romagem que eles faziam, aquelas caminhadas, aquelas peregrinação. Ela fazia parte. Eles entoavam enquanto eles estavam fazendo aquelas romaria, aquelas peregrinação, eles entoavam esse salmo. Era entoada pelos israelitas quando subiam de Jerusalém para adorar a Deus, porque todos os israelitas, mesmo que estivesse fora de Jerusalém, estivesse longe, quando haviam as festas em Jerusalém, eles vinham a Jerusalém, e nesse caminho eles vinham entoando esses salmos. E esse salmo é um deles. Ele descreve a felicidade do homem que tem no Senhor e mostra como essa bênção alcança toda a sua casa. A fé não é algo isolado, ela impacta diretamente a estrutura da família. Porque quando você teme ao Senhor e pede sabedoria, o Senhor te dá sabedoria, abre tua visão, e você começa a ganhar os teus. Mas com sabedoria o Senhor vai te abrir os olhos espirituais, saber como você vai falar, como você vai proceder diante de algumas situações. Tudo isso é aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vai ter todas aquelas bênçãos, e o Senhor vai fazer com que você veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Nós podemos tirar 5 lições daqui, bem mais, só que vamos falar uns 5 tópicos. E a primeira é a felicidade da família começa no temor ao Senhor. Quando uma família teme, Josué diz assim: vocês hoje vocês vão decidir aqui que vocês vão servir. Ou a Deus ao qual os nossos pais serviam, que era Baal, e tantos outros deuses, os deuses dos amorreus, porém eu e minha casa serviremos. Quando você decide que a sua casa vai servir ao Senhor, a bênção do Senhor automaticamente vem sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. O salmo inicia declarando: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o temor aqui não significa medo, mas reverência, respeito e obediência. A base de uma família forte não está apenas na afinidade entre seus membros, mas na centralidade de Deus. Você está obedecendo o que a palavra diz. Isso não vai depender se você se dá bem com o teu parente ou não, se você tem uma afinidade com ele ou não. Porque existem pessoas próximas e distantes de nós, da nossa família, que todos nós pensamos diferente. Assim como quando nós casamos com a nossa esposa, ou a esposa casou com o seu esposo, cada um tinha uma visão diferente, tinha um pensamento diferente, né? E nós temos que entrar num acordo.
para poder conviver. Assim também na igreja, na casa do Senhor, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma visão, mas nós temos que estar em harmonia, servindo ao Senhor, porque todos nós queremos subir no céu, e no céu não vai ter divisão. Aleluia. Então, quando nós, a base da família está na obediência ao Senhor, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai. Quando você teme a Deus, você vai tomar alguma decisão. Primeiro você tem que olhar o que a palavra diz. Quando você vai olhar o que a palavra diz, você vai ver, não, se eu fazer assim, eu vou desagradar ao Senhor. Então você está temendo. Não é temer, você está temendo, porque você está tem que obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. E aí, quando você toma uma decisão com temor a Deus, o Senhor te abençoa. O Senhor abençoa os seus. O Senhor vai lá no teu lar, começa a visitar os seus, que às vezes você nem precisa falar nada. Quando você chega lá, a pessoa vem, né, e começa, o Espírito Santo começa a trabalhar lá, e você não precisa fazer nada, não precisa fazer força, porque é o Senhor que está pelejando por você. Quando você teme ao Senhor e coloca nas mãos dele, e ele peleja por você. Aleluia. Quando os pais temem ao Senhor, a família colhe os frutos da decisão. O lar se torna um ambiente de princípios, equilíbrio e direção espiritual. Aleluia. Quando nós tomamos uma decisão, nossos pais tomamos uma decisão de obedecer e seguir o Senhor, os nossos filhos automaticamente eles vão ver isso e vão seguir os mesmos princípios. Aleluia. A segunda lição: a obediência a Deus traz estabilidade no lar. O texto diz que anda nos teus caminhos. Não basta conhecer. Não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso praticar. Ah, Deus não quer que vai dizer, mas não tem problema, só hoje. Não, você tem que. Não adianta saber conhecer a palavra. Não adianta conhecer a palavra do Senhor, você tem que praticar tudo. O inimigo, ele conhece a palavra do Senhor. Tanto é que quando Jesus foi tentado lá no deserto, quando no final dos 40 dias o inimigo usou a própria palavra para tentar o próprio Jesus. Conhece a palavra, só que ele não obedece. Aleluia. Nós devemos ser conhecedor, não somente ouvintes, mas também praticantes, diz a palavra do Senhor. Aleluia. É preciso praticá-la. Uma família estruturada é aquela que vive os princípios bíblicos no dia a dia: perdão, diálogo, fidelidade, amor e justiça. Quando fala em perdão, é porque existem algumas coisinhas que às vezes a gente não entra em acordo, às vezes tem aquela discussãozinha. Então tem que, para isso, antes de você dormir, tem que ter o quê? Perdão. Tem que ter o perdão. A minha esposa sempre fala: briga de irmão acaba em perdão. Não adianta, tem que ter perdão. Porque se a Bíblia, se aqui a palavra fala que tem que ter perdão, então é porque tem algumas coisinhas que nós precisamos se perdoar um ao outro todos os dias. Tem que ter diálogo, tem que ter fidelidade, amor e justiça. Aleluia. A obediência gera segurança emocional e espiritual. Filhos que crescem em um ambiente onde os pais andam nos caminhos do Senhor desenvolvem valores sólidos e identidade saudável. Porque os filhos, irmãos, muitas das vezes eles olham o que acontece no lar. Não adianta eu vir aqui dizer
E lá na minha casa eu sei aquilo que eu estou falando aqui, pregando aqui. Não vai adiantar. Porque isso vai refletir aonde? Nos filhos. Os filhos vão ver a procedência. E isso vai ser um reflexo. Nós somos espelho. E às vezes acontecem algumas coisas em algumas famílias que às vezes a gente não entende. Mas muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes é por causa disso, por causa do reflexo dos pais no lar. Nem sempre é isso, mas a maioria das vezes é. Aleluia. A terceira lição, irmão, que nós podemos tirar do Salmo 128, está no versículo 2: pois comerá o fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. O trabalho abençoado sustenta a família. Deus valoriza o trabalho digno e promete provisão àquele que o teme. A família é sustentada não apenas pelo esforço humano, mas pelas bênçãos de Deus sobre esse esforço. Porque muitas das vezes não é a nossa força, não é quem nos dá a força, é o Senhor. Nós temos que estar dependente dEle. Nós temos que ser dependente dEle. Claro, eu preciso trabalhar, amém. Mas nós temos que cuidar para que o trabalho não venha nos afadigar também. Porque muitas das vezes o trabalho às vezes nos traz fadiga, nos cansa. E eu já passei, eu estou falando porque eu já passei isso, já trabalhei em 2 serviços. E acontecer e não ter tempo quase para a família. Não só porque eu trabalhava, mas porque eu tinha algumas encargos na igreja também. Eu tinha os compromissos na igreja, tinha os compromissos de trabalhar, e isso ia tirando o tempo que era para mim ter um tempo saudável com a família. Aí quando eu vinha para a igreja não tinha aquele tempo saudável para tirar para o Senhor, não tinha em casa um tempo para o Senhor, porque trabalhava muito. Quando eu estava em casa queria descansar e dormir. É assim, nós temos que cuidar para que o trabalho não venha nos afadigar. Aleluia. Não é apenas trabalhar muito, é trabalhar sob a bênção do Senhor. Quando Deus abençoa, há satisfação, gratidão e contentamento. Então não é trabalhar demais, é trabalhar com sabedoria. Você saber administrar o tempo, que nós estamos falando na escola bíblica, sobre administrar o nosso tempo. Aleluia. Não querer, claro que tem horas que a gente precisa fazer com mais urgência as coisas, mas não é direto fazer sempre no mesmo pique, não. Isso vai acabar nos atrapalhando. Nós temos que ter um equilíbrio. Eu sempre falo, nós temos que ter um equilíbrio entre a nossa família, a igreja e o nosso trabalho. Não pode ser nenhum de mais, nenhum de menos. Sempre equilibrado. Eu falo isso porque eu já passei essa experiência. Passou época na minha vida que eu queria só trabalhar. Eu trabalhava de domingo a domingo. Não tinha folga. A folga que eu tinha era ou o Natal ou o Ano Novo. Direto. Daí a igreja vida espiritual lá embaixo. Família quase não vi meu filho crescer. Família ficou de lado. Eu só ia de 20 em 20 dias em casa. Eu ia às 5 horas da tarde, quando
terminava o expediente de domingo, 5 horas da manhã tinha que ir embora para trabalhar, ia parar no trecho. Aí ficava desequilibrado. Houve outro momento que eu queria saber só de estar na igreja. De segunda a segunda eu estava na igreja, de segunda a segunda, tudo que tinha estava lá. E orar no monte, igreja, e monte, igreja. Aí não trabalhava direito. Aí tinha família. Não conseguia equilibrar o negócio. Ficava tudo. Aí havia dissensão no lar, começava aqueles problemas no lar, que eu só queria saber de igreja, não queria saber de tirar um tempo para a família. E houve outro tempo. Eu queria, agora eu vou ficar só em casa, agora eu vou ficar tirar um tempo para a família. Eu queria ficar só em casa. Quando der para ir na igreja eu vou. Quando der para ir eu vou. Trabalhava de vez em quando dava, eu estava trabalhando, estava de boa, então isso dá um desequilíbrio. Por isso que nós temos que trabalhar, igreja e a família. Temos que tirar o tempo da família também. Aleluia, tem que ter um equilíbrio. A palavra do Senhor, que nós temos a nossa maior problema hoje é a saúde emocional. Tanto é que nas empresas eles vão dar palestra sempre, para nós se cuidar do nosso emocional, principalmente por causa do estresse do nosso trabalho. E isso vai nos causando, aí vem o estresse do teu trabalho, você chega no lar e já quer colocar às vezes os filhos, a esposa, porque você não se desligou totalmente do lado do teu trabalho, porque você tem que fazer com urgência os negócios e às vezes não dá certo. E isso, a tua vida espiritual também não se alinha. Você não consegue equilibrar a tua vida espiritual também. Quando o teu emocional não está bem, o espiritual também não vai bem. Então tudo tem que ter um equilíbrio, irmão. E a palavra de Deus nos orienta. A quarta lição que nós podemos tirar: a família frutífera é resultado da presença de Deus. Aleluia. Lá no versículo 3 diz: a tua mulher ou a tua esposa será como videira frutífera em casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Ou aqui a outra tradução: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aleluia. Quando fala esse versículo, irmão, eu começo a me lembrar quando nós já éramos pequenos. E que a mãe não deixava ninguém de nós comer antes do pai chegar. Tinha que estar tudo sentadinho ali, estava tudo ali, tudo agoniadinho para querer pegar comida. A mãe falava: espera o pai chegar na mesa. Depois que o pai chegava na mesa e o pai se servia, depois que o pai se servia, daí vai servir. E era uma alegria. Aleluia. E hoje nós quase não sentamos à mesa. É um no sofá, o outro na cadeira, o outro lá. E é assim. Nós temos que cuidar muito disso. O Salmo descreve a esposa como videira frutífera e os filhos como planta de oliveira, ou rebentos de oliveira ao redor da mesa. Essas imagens representam alegria, continuidade e prosperidade. Como é bom! O marido está lá trabalhando, chega em casa, a esposa o recebe feliz, o seu filho vem correndo, abraçá-lo. Aleluia, é isso que o Salmo está dizendo.
Aleluia. Uma família frutífera é aquela onde há respeito e comunhão. A mesa simboliza unidade. Quando Deus está presente, há diálogo, partilha e crescimento conjunto. A presença de Deus transforma a casa em um ambiente de vida e frutificação. Então, quando nós nos reunimos, a mesa é sinal de unidade, assim como Jesus, quando foi fazer a Páscoa, a última ceia com os seus discípulos ao redor da mesa, é sinal de unidade. Aleluia. Tente fazer isso, irmão, quando você puder, o máximo que você puder, porque hoje nós trabalhamos, almoçamos no serviço e quase não sentamos à mesa. E às vezes o trabalho da família, do casal, muitas vezes se diverge, um trabalha no horário, outro trabalha no outro, e nenhum come no mesmo horário que o outro. E isso, mas o máximo, irmão, que você conseguir fazer isso, tente fazer isso. Os filhos ao redor da mesa. Aleluia. Toda a família, isso é sinal de unidade, e isso Deus se agrada. Aleluia. A presença de Deus transforma a casa em um ambiente de vida e frutificação. Aleluia. A quinta lição que nós podemos tirar nessa noite é a bênção da família alcança a geração. No versículo 6 diz que e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. O salmo termina falando sobre ver os filhos dos teus filhos. A bênção não é momentânea, ela alcança o futuro. Uma família firmada em Deus deixa um legado espiritual. Quando os pais ensinam pelo exemplo e pela palavra, criam uma herança que ultrapassa bens materiais. O maior patrimônio que podemos deixar é uma fé viva e praticada. Aleluia. Aqui, entra aquilo que eu falei muitas vezes, nós somos um exemplo, um espelho para os nossos filhos. E a nossa maior alegria é ver os nossos filhos se formando, se dando bem. Aleluia. E estando na presença do Senhor. Aleluia. E eles na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. É isso, aleluia, que nós trabalhamos e nós lutamos, é para isso, para ver os nossos filhos se dando bem e estando na presença do Senhor. Aleluia. E Deus se agrada disso. Aleluia. O Salmo 128 nos ensina que a verdadeira felicidade da família não está na presença, que a verdadeira felicidade da família não está na presença de Deus. O lar que teme ao Senhor experimenta provisão, alegria, harmonia e esperança para o futuro. Aleluia. Que você possa temer ao Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia. Que você possa servir ao Senhor, obedecer a sua palavra, mas obedecer verdadeiramente a sua palavra. Aleluia. Que você possa ensinar isso para os seus filhos. Pega ele, tira um momento, lê uma palavra para ele, tire um momento de oração para o seu filho. Aleluia. Você vai ver que Deus vai fazer. Tire momentos individual com cada um dos seus filhos, com cada um deles. Eu já contei aqui a experiência que eu já fiz. Parece que a gente chega tão cansado do serviço, no final você chega sábado, a gente quer descansar. Claro que sempre aparece alguma coisinha para a gente fazer, mas tire um momento com seus filhos, sozinho. Um dia tirou o
pai tira um momento sozinho com seu filho ou com sua filha. No outro, a mãe tira também um momento. Porque o filho tem coisa que ele fala, tem mais intimidade para falar para o pai do que para a mãe, tem coisa que ele fala mais para a mãe do que para o pai. E isso é bom. E isso nós temos que entender, irmãos. Aleluia, de tirar o tempo com eles. Aleluia. E às vezes nós esquecemos disso. E isso, a palavra do Senhor nos orienta a nós estarmos ensinando nossos filhos. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos, meditar na lei dia e noite, ensinar aos nossos filhos, é isso. Não é só trazer ele aqui na igreja, e daí daqui da igreja ele vai lá para a salinha. Não é só isso, é você ensinar, não só no teu caminhar, mas também você conversar com ele, dialogar com o seu filho. Aleluia, isso você vai ver o resultado lá na frente. Aleluia. As crianças estão tudo lá na salinha ainda. Eles vão ser só 8h30. Glória a Deus. Como é que está o seu lar? O seu lar tem sido um lar de paz, de alegria? Eu não sei, eu só ministrei aqui que o Espírito Santo me colocou no coração hoje pela manhã, quando eu estava orando. Aleluia. Não estou aqui julgando ninguém, estou aqui só falando aquilo que o Senhor mandou. E quando eu estou falando aqui, Deus está falando primeiro comigo. Tem muitas coisas que eu preciso melhorar também. Em algumas questões eu preciso melhorar. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos seres humanos. Aleluia. Como é que está aí o teu lar? É um lar que está servindo ao Senhor, está tentando, buscando melhorar, estar mais na presença do Senhor. Como é que está a sua família na presença do Senhor? O seu lar teme ao Senhor? Aleluia. Eu queria te convidar, irmão, estar aqui na frente. O Senhor quer te dar força. O Senhor quer te dar força. Às vezes você vem, mas você se sente fraco, cansado, parece que não tem mais força para estar tomando algumas decisões. O Senhor quer te dar força nessa noite. O Senhor quer te dar vitalidade aqui nessa noite. Aleluia. Quando o nosso corpo, quando nós enfraquecemos, nós temos deficiência de vitamina em algum lugar tem deficiência de alguma vitamina no nosso corpo. E para isso nós precisamos suprir essas vitaminas. E na nossa vida espiritual também, irmãos. Quando nós sentimos às vezes cansado, fadigado, parece que não tenho mais força para orar, para buscar a presença do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. E o Senhor tem essa vitamina para nós nessa noite. Nos dar força, vigor, ânimo. Aleluia. E o Senhor quer te abençoar aqui nessa noite. Se você quiser, vem à frente. Nós vamos estar orando. Senhor, aleluia, tua palavra foi pregada, Senhor, nessa noite. Aleluia. Senhor, que o teu temor, Senhor, venha estar sobre cada família, Senhor, sobre cada vida nessa noite. Nós cremos, Senhor, que foi o Senhor que falou, Senhor, ao nosso coração, sobre uma família estar em temor, Senhor, diante da tua presença, obedecendo a tua palavra. Muitas das vezes achamos que estamos corretos, mas a tua palavra, Senhor, ela entra, Senhor, em confronto, Senhor, com as nossas decisões.
Senhor, e muitas das vezes, Senhor, choramos, ó Pai, por causa de algumas decisões que nós temos tomado. Pai, visita agora, Senhor, cada família, cada lar, Senhor, nessa noite. Meu Deus, que a Tua boa mão, Senhor, vai estar, Senhor, sobre cada vida, sobre a vida de cada família, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor, oramos aqui pela Tua filha e Teu filho, Pai. Meu Deus, visita, Pai, a Tua filha, Senhor. Visita o ventre da Tua filha, Senhor, também. Pai, em nome de Jesus, esse fruto agora ela está carregando aqui. Meu Deus, que seja para a honra e glória do Teu nome, que seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, oramos e abençoamos. A medicina tem dito que não tinha, Pai, como, aleluia, ela segurar, Senhor. Aleluia, Senhor, esse fruto no ventre dela, mas o Senhor é poderoso. Ai, amandou e bagachá. O Senhor, aleluia, a última palavra é sua, Senhor. Amandou e bagachá, badagai. O Senhor tem um projeto lindo na vida da tua filha. Ei, amandou e bagachá, e badagai. Ei, bagachá, e badega lá, manongueira, a badagai vai enxugando toda a lágrima. Em o nome de Jesus, coloca alegria no coração da tua filha. Rabadorei, badagalabadorei, badagachai. E aí, badagachai, badagai. Ei, badagachai, badagai.
você nessa noite. Amém? Aleluia, irmãos. Tem uma cantina abençoada ali, que foi colocado no grupo da igreja, do Ministério Lar Feliz, né? Então ali, os irmãos que quiserem abençoar a cantina, R$10 o pastel. Com o quê? Suco? Amém, glória. Então abençoa ali, irmãos, o Ministério Lar Feliz, o Ministério de Casais, né? E o nome do Senhor vai ser sendo glorificado também. Amém? Aleluia. Você vai ali, come teu pastel, né? Deixa os filhos lá na salinha por enquanto, a hora que eles vêm, eles também vão comer pastel também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A evangelização, a chama não pode apagar. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida dos teus filhos. Aonde eles colocarem a mão, prospera. Aonde eles colocarem a planta, no pé. Ali o Senhor estará ordenando a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. A igreja diz: amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vai estar ministrando no domingo quem, Cândida? Eu acho que é o Jota, se eu não me engano, e a Nayane, eu acho que vai estar louvando.